Fala, rapaz, beleza? Eu sou o Gaspar. No primeiro filme de Toy Story, a dinâmica entre Woody e o Sr. Cabeça de Batata é bem interessante e dá muito pano pra manga. Desde o início, o Sr. Cabeça de Batata não parece ser muito fã do Woody como líder dos brinquedos do Andy. Ele sempre está ali, questionando as decisões do Woody e meio testando a autoridade dele. O jeito como ele age faz parecer que ele está sempre esperando o Woody escorregar, como se ele não acreditasse de verdade que o Woody fosse melhor naquele momento. Uma das cenas mais marcantes que pode exemplificar isso é quando Buzz Lightyear aparece pela primeira vez. Enquanto a maioria dos brinquedos ficam impressionados e curiosos sobre o novo herói espacial, o Sr. Cabeça de Batata não perde tempo e começa a provocar o Woody. Por que você não tem um laser, Woody? Essa fala é carregada de sarcasmo e dá pra sentir que o Sr. Cabeça de Batata está curtindo ver o Woody perder o posto de brinquedo favorito do Andy. Mas a pergunta que fica é: por que o Sr. Cabeça de Batata odiava tanto o Woody? A resposta pode estar no passado, onde ele reinava absoluto como o brinquedo favorito do Andy. Antes do Woody entrar em cena, o Sr. Cabeça de Batata era o cara do quarto, o líder natural dos brinquedos. Ele tinha o privilégio de ser o centro das atenções, de estar sempre nas brincadeiras mais importantes e provavelmente até se acostumou com esses status. Quando o Woody apareceu, tudo mudou. De repente, o cowboy tomou o posto de brinquedo favorito e, junto com isso, a liderança de todo o grupo. Para o Sr. Cabeça de Batata, isso foi um golpe duro. Imagina só, você está no topo, todo mundo te admira e do nada chega um maluco e rouba toda a cena. É como se ele tivesse sido expulso e a queda do trono deixou marcas, é claro. Esse ressentimento que o Sr. Batata sente não é porque ele perdeu o posto de brinquedo favorito, mas porque ele perdeu a posição de destaque que tinha no grupo. A chegada do Woody não só mudou a dinâmica das brincadeiras do Andy, mas também afetou o equilíbrio de poder entre todos os brinquedos. O Sr. Cabeça de Batata teve que aceitar que ele não era mais o número 1, e isso não foi fácil. Essa mágoa é uma das razões pelas quais ele é tão cético em relação ao Woody e porque ele parece sempre tão disposto a questionar ou desafiar a liderança do cowboy. O Sr. Cabeça de Batata, no fundo, talvez sinta que ele deveria ser o líder, que é ele que deveria estar no topo, mas a realidade foi cruel e ele teve que lidar com os fatos de que o Woody tomou o lugar dele e que na cabeça dele sempre foi seu por direito. Então, toda essa picuinha que ele tem com o Woody é na verdade uma expressão de ressentimento por ter perdido o reinado do quarto do Andy. Ele não esqueceu os dias de glória e cada vez que vê o Woody como líder é como se ele fosse lembrado de que já foi o favorito, mas agora não é mais. Quando o Buzz Lightyear apareceu no quarto do Andy, o Sr. Cabeça de Batata enxergou uma chance de ouro. Finalmente, ali estava alguém que poderia desafiar o Woody e, quem sabe, derrubá-lo de uma vez por todas. Para o Sr. Cabeça de Batata, o Buzz Lightyear era mais do que apenas um brinquedo novo. Ele representava a esperança de uma mudança na hierarquia dos brinquedos. O entusiasmo do Sr. Cabeça de Batata com a chegada do Buzz Lightyear não era apenas só por causa das luzes piscantes ou das asas que abriam e fechavam. O verdadeiro motivo era muito mais profundo. Ele queria ver o Woody perder o trono. Desde que o Woody tomou seu lugar como favorito do Andy, o Sr. Cabeça de Batata vinha esperando por uma oportunidade de ver o cowboy ser derrubado. E agora, com o Buzz Lightyear na jogada, essa oportunidade finalmente chegou. O Sr. Cabeça de Batata não perdeu tempo e se aproximou do Buzz Lightyear, quase como um aliado estratégico. Ele viu no Buzz as qualidades que poderia fazer dele o novo líder dos brinquedos e, claro, estava ansioso por essa mudança. Talvez fosse uma forma de vingança, de provar que o Woody não era tão insubstituível assim. Ou talvez fosse só um desejo de ver uma nova ordem no quarto do Andy, uma onde o Woody não fosse o líder incontestável. O Woody, claro, não ia abrir mão da sua posição tão facilmente. Ele sabia que o Buzz Lightyear estava ameaçando seu lugar como líder e como o brinquedo favorito do Andy. Então, quando a tensão entre os dois chegou ao limite, o Woody acabou tomando uma atitude drástica, empurrou o Buzz Lightyear pela janela. Foi uma jogada arriscada, mas o Woody estava desesperado para proteger seu trono. Só que o Sr. Cabeça de Batata, sempre atento, viu nesse momento a oportunidade perfeita para finalmente derrubar o Woody. Quando o Buzz Lightyear foi jogado para fora, o Sr. Cabeça de Batata não perdeu tempo e começou a usar o incidente para virar os outros brinquedos contra o Woody. Na mente dele, isso era a prova definitiva de que o Woody não merecia mais ser o líder. Ele aproveitou cada segundo da situação, incitando os outros brinquedos a verem o Woody como um vilão. Afinal, empurrar o Buzz Lightyear pela janela era uma atitude impensável para um líder.
O Sr. Cabeça de Batata não só queria que os brinquedos perdessem a confiança no Woody, mas também queria garantir que ele não tivesse mais chance de voltar ao topo. Esse momento é crucial, porque mostra como o Sr. Cabeça de Batata estava disposto a ir até as últimas consequências para tirar o Woody do poder. Ele sabia que, se conseguisse convencer os outros brinquedos a se voltarem contra o Woody, o caminho estaria livre para uma nova liderança e, quem sabe, ele mesmo poderia assumir esse papel. Mas mesmo que não pudesse ser o líder, ele estaria satisfeito em ver o Woody fora de cena, pagando o preço por seus atos. Conforme a história de Toy Story avança, o Sr. Cabeça de Batata começa a perceber que, apesar de todos os seus esforços, o Woody ainda se mantinha na posição de líder. Mesmo depois de toda a confusão com Buzz Lightyear, o Woody continuava sendo respeitado pelos outros brinquedos, e mais importante, ele ainda era o brinquedo favorito do Andy. Aos poucos, o Sr. Cabeça de Batata foi entendendo que essa era a realidade e que lutar contra isso talvez não fosse a melhor ideia. Com o tempo, o ódio que ele carregava pelo Woody foi diminuindo. Talvez ele tenha percebido que o Woody, apesar de tudo, se importava com os outros brinquedos e realmente se esforçava para fazer o que era certo para todos. E aí, em vez de continuar resistindo, o Sr. Batata decidiu aceitar a liderança. Esse amadurecimento fica claro em Toy Story 2, quando ele não só aceita o Woody como líder, mas também se junta aos outros brinquedos para irem atrás dele e trazê-lo de volta. A amizade entre eles acabou prevalecendo, e o Sr. Cabeça de Batata entendeu que, mais importante do que ser líder, era estar junto com os outros brinquedos, ajudando e apoiando quando fosse necessário. No final das contas, o laço entre eles se fortaleceu, provando que, mesmo com todas as diferenças, a amizade e a lealdade poderia superar qualquer rivalidade ou mágoa do passado. E assim, a jornada do Sr. Cabeça de Batata nos mostra as grandes lições sobre perdão, amizade e como até os brinquedos têm suas próprias histórias e desafios. O que parecia uma simples disputa de liderança acabou se transformando em uma bela lição sobre superar o ressentimento e aceitar os outros. Quem diria que um brinquedo de batata poderia ensinar tanto sobre a humanidade, não é mesmo?